Olha, foi muito honroso para mim. Eu tinha acabado de deixar a direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que deu origem ao Uniso, em março de 92. E no período dos 4 anos que eu fui diretora, eu tentei levar o quarteto de cordas para lá. Um dos integrantes era o maestro Pedro Cameron. A própria orquestra deu um concerto. Então eu tinha uma admiração muito grande pela área musical, pela orquestra e pelos grupos. Mas nunca imaginei que poderia ser convidada para fazer parte de uma diretoria que ia administrar essa orquestra, que para mim eles eram ídolos à distância, não alguém que eu ia conversar no dia a dia. Então o convite para fazer parte da diretoria foi muito honroso, e a primeira diretoria teve o professor Pedroso como presidente, ele que foi realmente o fundador da orquestra, que começou na Escola Municipal Getúlio Vargas. O vice-presidente, o engenheiro Maffei, uma pessoa muito entendida em artes, em música, que escrevia sobre o assunto. E a primeira secretária da diretoria fui eu, a segunda, Maria Virgília Frota Guarilha, professora de francês, minha amiga, e os 2 tesoureiros, o primeiro, o Bernardino, e o Francisco Palhato Neto. Todos eu conhecia, não de um contato diário, mas fazer parte da primeira diretoria da Fundec, enfrentar desafios, dificuldades e algumas coisas que deram certo, nos aproximou assim muito, né? Dificuldades. Por que a criação da Fundec para administrar a Orquestra Sinfônica de Sorocaba? Ela era municipal. E como orquestra municipal, o músico era um funcionário público municipal. Se saía um músico da área de violinos, ou então viola, violoncelo, para substituí-lo, passava por um processo de contratação de um funcionário público. Isso demorava. E o maestro ficava desesperado, porque um músico saiu, pediu demissão hoje, daqui uma semana ele tem um concerto e precisa daquele instrumento, daquele músico para tocar aquele instrumento. Então, sendo uma fundação, agilizava essa saída, essa contratação. E a verba viria da prefeitura, como veio. Foi assinado um convênio entre a Fundec e a prefeitura. Só que o cálculo dessa verba foi feito esquecendo-se do 13º, de um terço de férias, da condução, porque uma parte dos músicos não morava em Sorocaba, então a Fundec pagaria a condução, de um aluguel de uma sede, mesmo que provisória, e da manutenção dos instrumentos, uma corda que quebrou, alguma outra coisa. E daí começou um desespero, nós tínhamos que achar uma outra fonte de verba, de renda, que não a prefeitura. Então tinha jantares beneficentes, uma tentativa de achar patrocinadores, empresas e patrocinadores de pessoa física. Na gestão do Dr. Pedroso, até junho de 1993, 92 a 93, nessa gestão ainda fomos levando a situação. Mas as dívidas aumentavam, o aluguel subia, tudo isso. Então, quando o professor Marins assumiu, em junho de 93 até março de 95, e continuaram, daí ele assumiu a presidência, a vice-presidente da Fundec era a professora Vera Ravagnani Jó, as 2 secretárias e os 2 tesoureiros permaneceram os mesmos. Então daí se incrementou muito esses jantares beneficentes, a busca de patrocínio, empresas e pessoas físicas, para tentar equilibrar. Agora, junto com tudo isso que eu disse, fizemos um processo para entrar para a Câmara Municipal aprovar uma suplementação de verba. Foi aprovada quando a nossa diretoria já tinha findado o mandato. Então, foi um começo difícil, mas a semente, a boa semente num terreno fértil, porque está aí a Fundec
com 22 anos de funcionamento, com a escola de música, com o coral adulto, com os grupos instrumentais, com a orquestra jovem. Então, a boa semente no terreno fértil que deu muitos frutos. Já acompanhei meio de longe, mas na inauguração, essa maravilha da sala que existe hoje e que se presta para vários acontecimentos, não só da orquestra, até de músicos que não são de Sorocaba, que produtores culturais trazem e vão realizar na sala da Fundec. Esse eu imagino, eu acompanhei um pouco de longe, mas eu imagino que foi um outro parto de fórceps para conseguir tudo isso. Eu conheci o prédio da Câmara Municipal, muito diferente do que se transformou após a reforma. E como presidente do Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, por incrível que pareça, nós fizemos algumas reuniões no prédio que hoje funciona a Fundec, porque o Comutran não tinha sede também. Então, era a Faculdade de Engenharia, era o NISO, o SAI, a ETA do SAI, na General Carneiro, muitas vezes nos cedeu o espaço para reunião. Então, hoje a Sala Fundec é um exemplo, é uma referência na cidade, sem dúvida. Foi uma diferença da água para o vinho. Porque é um celeiro, a escola de música vai sendo um celeiro de todos os instrumentos musicais, do canto, então a voz. E mesmo na época, de início assim da Fundec, nós tínhamos músicos que integravam a orquestra de um padrão tão alto, que saíram daqui, infelizmente, mas que hoje estão na OSESP. As filhas do maestro Cameron, as irmãs Cameron, hoje integram a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, e outros também, que eu não me lembro o nome, que acabaram indo. Marcos Kiel, era flauta. Um desses jantares, né, beneficentes, para arrecadar fundos para a Fundec, era num restaurante que hoje não existe, o Macchiaroli, na Eugênio Salerno, pois tinha apresentação de grupos musicais e um deles tinha um cravo, a Helena Yank, professora da Unicamp, tocando cravo, e o Marcos Kiel, da orquestra da Fundec, tocando flauta, que foi uma noite maravilhosa do ponto de vista gastronômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista musical. Aconteceu também que, por problemas particulares, o maestro Cameron teve que deixar a orquestra e nós tivemos que contratar outro maestro. Então foi feita tipo de um currículo, pesquisa, e um maestro brasileiro radicado nos Estados Unidos há mais de 25 anos, com mestrado e doutorado na Universidade de Indiana, foi o escolhido. O professor Marins entrou em contato e esse foi um lado pitoresco. Nós marcamos um encontro num lugar que era mais próximo dos dois, era São Paulo e não Sorocaba, porque ele tinha chegado dos Estados Unidos fazia pouco. Na parte da entrada, na frente do Shopping Iguatemi, lá na Faria Lima. Um não conhecia o outro. Nós estamos falando de uma época em que não tinha Skype, uma série de recursos tecnológicos de hoje. Então ele se descreveu fisicamente e foi a diretoria inteira para lá. E na entrada a gente ficou olhando, é aquele? Não, acho que aquele não é, né? Para ver se ia abordar. Até que nós vimos um senhor de terno, alto, mais tipo americano do que brasileiro, que é o maestro Eduardo Ostergreen, que continua hoje na orquestra da Fundec, né? Na orquestra de Sorocaba. E ele tinha uns papéis desse tamanho, que eram as matérias, algumas matérias que saíam no jornal das cidades norte-americanas que ele dirigia a orquestra, ampliado e plastificado. Então era todo enrolado, enorme assim, e nós achamos que era ele e fomos perguntar e era. E foi muito interessante porque nós tomamos um chá
num restaurante que era uma casa de chá no Shopping Iguatemi, e o professor Marins e eu com o contrato, com as cópias do contrato em 2 vias. E eu não andava de bolsa, andava de pasta nas reuniões da Fundec, ata, livro, documentos, né? E lá do chá ele assinou o contrato, aceitou os honorários e ele ficou com uma cópia e eu fiquei com outra dentro da minha pasta com o maior cuidado, porque era um original aquilo, né? Não é mérito meu, vou deixar bem claro. Eu só esclareci para a dona Vilma Mequete, mãe do maestro Fábio Mequete, que é de indiscutível competência, em nível mundial, não só em nível brasileiro, ele é brasileiro, ele é paulistano, nasceu em São Paulo, mas está há mais de 30 anos nos Estados Unidos e rege várias orquestras no mundo inteiro e agora vai se fixar em Kuala Lumpur, na Malásia. Mas também rege a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, desde que ela foi criada em 2008. Ele é o diretor artístico e o regente titular. Bom, por amizade com a mãe dele, de encontrá-la em salas de concerto em São Paulo, ela ouviu falar da Fundec e veio me perguntar o que era. E eu dei em detalhes, falei que fui da primeira e da segunda diretoria, como que nasceu a Fundec, como ela é hoje, a potência que ela é em Sorocaba. E depois de falar tudo isso, então ela falou, já decidi, vou consultar meu filho, e também decidimos que a coleção de 250 LPs de música clássica, de óperas alemãs, italianas, de discos com regência, discos importados e regência dos maiores maestros do mundo, essa coleção vai para a Fundec, se a Fundec aceitar. E eles aceitaram. Daí eu respondi por e-mail à mãe do maestro, ela tem 80 anos e dirige em São Paulo e passa e-mail para mim toda semana. E fomos até a casa dela, trouxemos o acervo, daí meu marido e eu fizemos um índice detalhado dessa coleção e tá aí, eu acho, na Fundec à disposição, né? O Nelson Raul que deve saber como agilizar ou como colocar as normas para escutar. E eu vou ser uma candidata a escutar algumas óperas em italiano desses long plays lá na Fundec, porque é um acervo que eu acredito não deve ser tirado de lá. Mesmo porque as pessoas não têm mais esse aparelho em casa de tocar long play, né? Fundec News. Esse daqui foi idealização do professor Marins, o presidente. A diretoria colaborava, mas assim, quem ia digitar o jornal, porque nós não tínhamos assessor de imprensa, nada disso, imagine. Quem ia mesmo digitar, diagramar, era ele. E nós estávamos encarregados de distribuir. E eu acho que isso não compete com a grande mídia, tipo Jornal Cruzeiro do Sul, televisão. Eu acho que acrescenta, né? Era só isso. Era uma folha de sulfite, não sei se A3, acho que tipo A3, dobrado ao meio, 4 páginas, e selecionava o principal. Eu trouxe um dos números aqui que fala da inauguração da Videoteca Cultural. Eu sou muito animada para organizar as coisas, a parte de organização, de arquivística. Então, houve uma doação do presidente da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura em São Paulo, de algumas fitas de vídeo. Na época não era DVD, mas era videocassete, né? Umas fitas de vídeo da parte cultural, de pinturas, mesmo música. Depois nós consultamos um advogado, tinha um programa na TV Globo, Concertos Internacionais. O maestro Diogo Pacheco apresentava e eram orquestras do mundo todo. Nós consultamos um advogado se era possível gravar da televisão e entrar no acervo da Fundec e emprestar essas fitas. E a resposta foi, não pode ser remunerado, quer dizer, não pode cobrar aluguel. Se for empréstimo, tudo bem. Daí a gente começou a gravar em casa, meu marido e eu, e junto com essa primeira doação da TV Cultura, formamos o início dessa videoteca cultural, 50 fitas. E também consultamos o advogado se podia fazer cópia, desde que não fosse cobrado. Então, de 50 viraram 100. As 50 originais ficavam na Fundec e as outras 50 circulante,
porque daí videocassete as pessoas tinham em casa, já o videocassete doméstico era mais frequente, mais comum, e elas podiam retirar, escolas podiam retirar e passar essas fitas. Então, bom, eu acho assim que de um comecinho, de uma semente pequena, e essa ideia dos 4 idealizadores da Fundec, seu Júlio Milco, seu Otto Vey, na época o prefeito Panúzio, a ASEC. Então eu acho que dessa ideia isso frutificou e é a Fundec que a gente conhece hoje.